não havia escolhido aquela música com amor eterno, eu te amei, e também se você tem que passar por aflições, era exatamente esse texto da música João 16, verso 33, né? Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor também, lá em Êxodo, capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. E são nessas passagens, alguns textos aqui que nós vamos ver a nossa meditação, né? Paulo fala no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 24, que havia uma aflição que precisava preencher na vida de Paulo, como se fosse uma medida de um cálice, e que ele tinha uma aflição para passar durante a vida toda dele. E ele sabia disso, e ele orava para Deus, para que todo o plano de Deus acontecesse na vida dele. Também Paulo fala para Timóteo, na carta a Timóteo, ele fala assim, para Timóteo que ele suportasse as aflições, né? E que ele fizesse o trabalho de evangelista, mas que ele suportasse as aflições. Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 5, verso 3, que as tribulações, elas produzem perseverança. Então, se você quer ter perseverança na tua vida, e a perseverança, ela é vital para a tua entrada no reino de Deus. Porque um dos pontos em relação à tua eleição está a tua perseverança. E a perseverança, ela vem através de tribulações. Não tem como tirar as tribulações, se você quer ser perseverante. E ele fala que a perseverança produz em nós experiência. Então, várias tribulações vão produzir várias experiências. E você vai se tornando mais maduro, e com o tempo, Deus vai trabalhando em teu coração, você se torna mais sábio, né? E aí ele diz assim, que a perseverança produz essa experiência, e essa experiência vai produzir esperança. Então a esperança que nós temos, ela não é uma esperança burra. Essa esperança que nós temos, ela vem através de tribulações, de perseverança nas tribulações, de experiências que você vai tendo com Deus no dia a dia, e depois vem a esperança, baseada em toda essa experiência com Deus, né? Então, intempéries na vida é algo normal. Todos nós vamos passar por aflições, os filhos de Deus vão passar por aflições. Deus livra os seus filhos nas aflições e não das aflições. Porque Jesus, ele vai estar com você na angústia, vai estar com você na intempérie. Jesus vai estar com você no vale mais profundo. Jesus vai estar com você na dificuldade maior que você atravessar. Ele não promete tirar as aflições. E ele ainda diz, no mundo você vai passar por muitas aflições. Mas tende bom ânimo. Eu já venci, vocês vão vencer também. Então é uma garantia, é uma esperança, é um ânimo que lhes dá. E enquanto eu estava pensando nesse assunto, eu fui pensando assim que na vida tudo é assim. Mesmo no rio, num lago, num tanque de peixes, precisa ter os predadores para que os outros peixes não só sirvam aqueles de alimento, mas que os outros peixes sempre estejam alertas, atentos ao perigo de serem devorados. E com essa tensão, com essa adrenalina que está dentro deles para a sobrevivência, a vida floresce.
Porque onde não tem isso, eles engordam, eles ficam obesos, eles ficam doentes, as fêmeas vão ficando estéreis. Entende? A coisa começa a complicar contra a vida. Então a tribulação, ela tem um papel importante. Eu também estava pensando assim na África. O povo que mora e morou por milênios na África, criou resistência. A África tem o maior deserto do mundo, as maiores intempéries do mundo. Mas lá que você encontra elefante, girafa, animais fantásticos. Mas lá também você encontra vírus terríveis, você encontra doenças terríveis. E muitos africanos sempre morreram de malária, morreram de fome e sofreram muito em relação à vida e à saúde. Mas você encontra na descendência deles, na América, na Europa, os times europeus, os times daqui da América, estão cheios de descendentes da África, porque eles são os mais velozes, eles são os mais resistentes, eles têm mais músculos. A mulher, no caso, ela tem mais facilidade para o parto, a dor é menor, elas são mais resistentes, os mais velozes em termos de maratona são eles. Aí você diz assim, mas por que Deus privilegiou eles? Mas vai olhar a vida que eles tiveram. Então você pode até questionar, mas você vai chegar numa conclusão que existe uma lógica em tudo isso. Então não entristeça quando você passa por tribulação, né? Então nesse tempo eu tenho descoberto também um problema de válvula do coração. E a gente poderia questionar um problema tão sério desse, mas Deus sempre tem um plano para cada coisa que acontece. Nessa semana, uma prima minha, muito querida, ela tem uns 8 anos mais que eu, e há muitos anos ela mora nos Estados Unidos. Ela é filha de um meu que era pastor. E ela é muito querida, muito dedicada a Deus. E nessa semana Deus levou ela. Assim, muito jovem, assim mesmo que ela tenha 66 anos. Mas se você olhar na foto dela, você vai dizer, mas ela é muito jovem. Deus não podia ter levado ela tão jovenzinha, né? E um dia eu estava entrando na casa lá da minha mãe com a van, ela estava passando e eu fiz de conta que ia bater nela. Brinquei com ela, ela disse, não bata numa sessentona, porque é muito alegre, né? E muito dedicada a Deus. E simplesmente uma aorta estourou. E em 5 minutos ela morreu. Você não tem ideia do quanto tempo você vai viver. Mesmo que você tenha vida exuberante, mas você não tem ideia do que pode acontecer daqui 5 minutos. E aí o marido fica sozinho, os filhos perdem uma mãe querida, que sempre disposta e presente. Eles vão precisar ter o consolo de Deus, mas não cai nada sem um plano de Deus em tudo isso, né? Os carvalhos, onde tem mais ventos, são os carvalhos que mais enraizam, né? Um dia eu fui visitar meu primo lá em Porto dos Gaúchos e eu fui pregar na igreja de Juara, uma igreja que tem lá. E naquela noite que eu fui pregar também deu uma chuva igual essa, com um vento como deu à tarde aqui. Só que quando a gente saiu do culto, tivemos que desviar do centro da cidade. Não é uma cidade grande, é uma cidade pequena, colonizada por paranaenses gaúchos, né? Uma cidadezinha bem bonita, mas eles plantaram muitas árvores aqui do sul lá. E lá é uma terra muito arenosa, aquelas árvores elas cresceram bonitas, né? Altas, fizeram bastante sombra nas ruas, só que
A maior parte daquelas árvores estavam no chão. Porque um pouquinho de vento derrubou aquelas árvores. A gente nem percebeu que tinha dado uma ventania assim. Como eu acredito que hoje deu um vento e muitos não perceberam. Mas por que elas caíram e aqui elas não caem? Porque a terra arenosa, elas não se firmam. Aqui, o solo mais firme, mais duro, argiloso, elas se firmam melhor. As raízes são poucas, mas elas ficam firmes. Já as árvores de lá não caem tão fácil, porque as raízes são profundas. E há um tempo longo de seca, e elas precisam achar água mais profunda. Então, a árvore não é muito grande, mas as raízes são bem maiores do que a própria árvore. Então, elas são resistentes a vento e a seca. E foi plantado árvores daqui do sul que não são adaptadas. De qualquer forma, eu creio assim que Deus está tratando com você e está te adaptando ao céu. Entende? Ele quer tirar você do Egito. Ele quer tirar você da escravidão do Egito e dos deuses do Egito, que é esse mundo. E Ele quer adaptar você a Canaã, a terra celestial, a moradia dele. E você precisa aceitar. Você precisa crer. Você precisa confiar, né? Então, vamos ler juntos Êxodo 13, verso 17 e verso 18. Vamos ler juntos esses dois versículos? Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo e torne ao Egito. Porém, Deus fez pelo caminho do deserto vermelho, isso. Então, o que aconteceu com eles? Qual é a primeira barreira que eles tiveram que enfrentar das 3 barreiras que eu vou falar? É a decepção. Você faz um plano, você põe um plano na tua cabeça, você cria uma esperança, e aquela esperança não se realiza. Eu não sei, eu acredito que vocês passaram muito por isso já na vida, de criar expectativas, né? Às vezes como uma mãe, como a própria Camila e outras, que tem aquela expectativa de ter o nenê, e aí perde o nenê. E aí precisa enfrentar essa situação de perda, uma frustração, uma tristeza, algo que está acontecendo que não estava no plano, como essa família da minha prima. E muitas situações que a gente vai passar e que já tem passado, que trazem frustrações, mas Deus está dizendo que as frustrações também são importantes. As decepções, o fato de Jesus ser frustrado e decepcionado com Judas e Pedro, isso fala da natureza humana, da importância de passar por situações de traição. Jesus passou por isso para mostrar e para provar como aquele que morreria no meu e no teu lugar, que ele passaria por isso também, porque ele seria semelhante a mim e semelhante a você. Por isso ele passou. Quando você passa por isso,
Você precisa saber como vai passar por essas circunstâncias, se você vai murmurar, se você vai reclamar, se você vai azedar, se você vai magoar, se você vai ferir, se você vai estourar, se você vai explodir com alguém. Tudo isso você precisa pensar. Se você tem um plano B, ou se você vai ouvir a voz de Deus para um plano B, porque precisa estar preparado para um plano B. A gente não pode ficar repetindo a mesma situação. Eu repito mais uma vez, eu reclamava dos meus companheiros em relação ao vôlei, alguma coisa que alguém não fazia certo, e a pessoa voltava a fazer o mesmo erro, e eu reclamava de novo, e ela voltava a fazer o mesmo erro, e eu reclamava. O que acontecia é que virava muita reclamação. Isso vai chateando. E assim, o que a gente precisa aprender? Parar, conversar, mudar a forma de falar. Não ficar repetindo a mesma coisa para conseguir uma diferença, para conseguir um resultado melhor, né? O que a gente precisa entender assim, que não é a lógica humana que vai ditar a nossa vida. E a nossa lógica não vai reger Deus. Mas Deus é que dita as regras. Deus que tem o melhor plano. Deus olha lá de cima. Ele vê tudo, e a gente vê as coisas muito de pertinho, e a gente não vê as coisas nitidamente. Quando eu fui no Congresso de Pinheiros, eu lembro que o pastor Cô, ele chegou na parede, e ele quis mostrar isso. Você põe o rosto na parede, você vê só aqueles pontinhos da tinta. E enquanto ele falava, eu não estava entendendo o que ele queria dizer com aquela história dele pôr a cara na parede. Mas depois, com o tempo, eu fui entendendo. Porque eu não fui esperto na hora, eu demorei um tempão para entender a ilustração do pastor Cô. A questão é essa. Conforme o momento, você está olhando só aqueles pontinhos aqui. E é a tua visão, e você fica chateado, Deus não pode estar presente, Deus não está aqui, porque eu estou passando por isso, mas você não vê o quadro todo, e Deus, ele olha lá de trás, e ele vê o quadro todo, e ele tem um plano melhor do que o nosso plano, e é difícil de a gente aceitar, porque a gente quer estar no comando, né? E depois, na continuação dos versículos, fala assim que Deus foi colocando assim uma coluna de nuvem para que quando o sol estivesse muito forte, eles ficassem na sombra. E quando a noite estivesse muito fria, como é no deserto, ele colocou uma coluna de fogo para aquecer, para iluminar o seu povo, e para eles entenderem o cuidado de Deus sobre eles, mesmo que agora iria mudar de rota, e eles chegariam no canal do Mar Vermelho, e eles não tinham como atravessar, as montanhas estavam à direita, a outra à esquerda, e atrás o grande exército de Faraó. Se você lê atentamente o texto, você vê um número de gente, dos carros, era uma coisa assustadora. Então, nem tudo vai acontecendo como a gente pensa. Vamos ver também o capítulo 14. Vamos ver o verso 4 e o verso 5 do capítulo 14. O verso 4 e o verso 5. Deus diz: endurecerei, vamos ler juntos? O coração de Faraó, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram, sendo, pois, que o povo fugia,
mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Então, assim, o coração de Faraó, por muito tempo tinha se desviado de Deus e não aceito a mensagem de Deus no testemunho de Moisés, porque a gente entende que ele conviveu com Moisés desde a juventude. Então ele tinha tudo para amolecer o coração. Mas como ele não se deixou amolecer o coração, nos dias das 10 pragas, Deus não tinha mais interesse no arrependimento de Faraó. E agora Deus tinha interesse de punir os deuses de Faraó. E Deus foi punindo cada deus de Faraó, do Egito, em cada praga que aconteceram nas 10 pragas. Desde o rio Nilo se tornar sangue, desde o sol ficar escuro, porque o sol também era um deus, o filho primogênito de Faraó era um deus, e o Deus dos escravos matou o Deus do grande império do Egito. De certa forma isso era irônico. Deus estava fazendo. Para nós às vezes não dá para entender as coisas que acontecem no texto, mas se você souber as coisas e o significado das coisas, você vai ver assim a importância desses relatos. Assim como também na Páscoa eles tinham que comer da carne do cordeiro, e para o judeu era fácil comer da carne do cordeiro, eles estavam acostumados com isso. Eles tinham que passar do sangue daquele cordeiro que era um primogênito, a primeira cria da ovelha. Eles pegavam o sangue e passavam nos umbrais da porta. E quando o anjo de Deus passasse lá, que mataria o primogênito, não mataria aonde tivesse o sangue do cordeiro. E na casa que não tivesse o sangue, aquele anjo mataria o filho mais velho. O primogênito do cordeiro não seria poupado, mas seria poupado o primogênito daquela casa. Se não tivesse o sangue, não seria poupado. Agora pense assim, a dificuldade que era para um egípcio passar o sangue de um cordeiro na porta da sua casa. Pela religião do Egito, o cordeiro era um animal impuro. O lugar onde os israelitas foram colocados é um lugar chamado Gósen. Era uma região considerada imunda para os egípcios. Então, os israelitas eram imundos, comiam ovelha, que é um animal imundo. Já para os egípcios, a carne de porco era um manjar. Então, para eles era mais fácil passar o sangue de um porco, mas não de uma ovelha. Agora pense assim, um judeu, se precisasse colocar o sangue do porco, era um sacrilégio, era um grande pecado passar o sangue de um porco e comer a carne do porco lá dentro daquela casa, e a salvação dele seria isso. Que coisa horrível! Era assim que era o sentimento dos egípcios. Então também é interessante de você pensar na realidade deles, porque a gente olha daqui para trás e a gente não compreende detalhes da realidade que eles passavam. O verso 10, vamos ler o verso 10, o verso 11, vamos ler do 10 ao 14 juntos? Êxodo 14, do 10 ao 14, vamos ler juntos? E chegando Faraó, e eis que os egípcios tinham atrás deles, temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram
Será que não haver sepulcros nesse deserto? Veja a dureza do coração. Eles já tinham passado pelas 10 pragas, estavam vivos. Tinham visto os filhos mais velhos das casas dos egípcios morrerem. E tudo o que aconteceu, e ainda permanecia o coração endurecido deles. Veja como os sinais não produzem fé. A fé vem pelo ouvir a palavra, gente. Se você basear a tua fé em sinais, quando vier a primeira tempestade, você vai afogar. Você vai afundar. Portanto, procure que a fé que você tem seja gerada pela palavra. Deus, pela palavra, fez o universo. Deus, pela palavra escrita, gera a fé no coração. É a palavra que gera a fé, gente. Não são os sinais, não são os milagres. Percebam isso. Levem isso a sério, para vocês não serem enganados por ilusões, por mensagens da televisão de engano. Qual que é a primeira barreira que aconteceu? Decepção, frustração, um plano que não funcionou. O caminho pelos filisteus até a terra prometida era de algumas semanas. A viagem que eles tiveram que fazer pelo deserto do Sinai levou mais que 2 anos de viagem. Pense a diferença entre semanas e anos. Mas Deus tinha um plano com isso. Isso que você precisa pensar. Deus tem um plano. Agora, o segundo problema. Tem montanhas à esquerda, tem montanhas à direita, um grande exército atrás e tem um grande mar à frente. Qual que é agora o que acontece? O que acontece no coração dos israelitas? Medo. Então é a segunda grande barreira que eles precisam enfrentar e que vocês, que nós precisamos enfrentar é o medo. Você sabe que o medo é uma das coisas que o predador usa para pegar a sua presa. Ele ruge forte. E a presa com o medo, ela trava. Ela não consegue correr. O medo trava. Eu lembro assim, dos casos de endemoniamento de jovens lá em Beltrão, jovens estudantes que usavam droga. Mas assim, os jovens da igreja que iam orar por eles, muitas vezes na madrugada eles ficavam lá assim, travados. Ele o rapaz já tinha ficado livre do demônio, já tinha ido para casa, já estava tudo bem. Mas eles ficaram lá dormindo e na noite de sono, eles viram mexer alguma coisa na janela. Eles viram passar uma sombra. Aquele medo tomou conta e eles não conseguiam se mexer, eles não conseguiam abrir a boca para pedir socorro. Porque travavam os dentes, a boca travava. O medo faz isso. O medo, Deus fala que o medo produz tormento na vida da pessoa. Lá nas cartinhas de João fala sobre isso. Então,
Pense quanto que o medo psicologicamente pode causar dano na tua vida, né? Então, quando o diabo tentou Eva, ele prometeu sabedoria, conhecimento de Deus para ela, que abriria os olhos dela, e como Deus ela seria. No entanto, ele escondeu que viria o medo. Ele escondeu a vergonha, ele escondeu um monte de coisa que aconteceria com o ser humano. Ele fala verdades, mas ele engana. Então a gente precisa prestar atenção. Frustração, medo. Veja, da mesma água que agora eles têm medo, do Mar Vermelho, Deus abre aquele mar. Eles passam a pé enxuto. E depois o exército do Egito entra naquele canal do mar. E Deus fecha as águas e esmaga todos aqueles soldados. E eles morrem esmagados por aquelas águas. Ninguém vive, ninguém sobrevive. Nunca mais vocês verão o rosto dessa gente, porque eles seriam todos mortos. Então é dura coisa cair nas mãos do Deus vivo, gente. Enquanto estivermos ouvindo a voz de Deus, é o tempo da oportunidade. Não endureça teu coração. A mesma água que é juízo, a mesma água é salvação. A mesma água pelo qual Deus lava o teu coração, faz brotar semente. A mesma água que é símbolo de Jesus e de vida, é símbolo da palavra de Deus que traz refrigério. Essa mesma água, Jesus diz em João 12, vai nos julgar no dia do juízo se você não entrou nessa salvação. Se você não atravessou esse vale, se você não saiu do Egito, e se você não se colocou em disposição de ir pelo deserto que Deus está arrumando para você andar. Se você está achando muito difícil esse caminho do deserto e você não quer ir, então fica no Egito e você vai ser destruído com todos que estiverem no Egito. Se hoje é difícil, Jesus está dizendo, é difícil. No mundo vocês vão passar por aflições. Não se desviem delas. Ele diz assim, eu venci, eu vou estar com você. Você não vai estar sozinho. Nunca diga que Deus não está com você. Que Deus te abandonou, que Deus não te ouve tua oração, que Deus não te quer, que Deus não te ama. Nunca aceite isso. E se você tem alguém da tua família que tem essas ideias, ajude, porque isso traz depressão e morte. Quando a pessoa já não se sente mais amada por Deus, é o momento com que ela faz besteira. E o diabo vai dizer para você, Deus não te quer mais, você não merece. E na verdade nós não merecemos. E nós cantamos, se o Senhor olhar para dentro de nós, não há nada de bom. Mas lembre da música, a gente é transformado pela palavra. A gente é transformado pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Ele te faz nova criatura. Ele te faz passar pelo mar vermelho aberto. É Ele que faz. É o caminho feito por Ele. Ele põe a nuvem sobre você. E Paulo fala no capítulo 10 de Corinto que essa nuvem é Cristo. Então, se coloque nas mãos de Cristo. Então, em João 12, verso 48, Jesus fala, as pessoas vão ser julgadas por essa palavra que eu tenho falado. As pessoas vão ser condenadas no dia do juízo por essa mesma palavra que hoje te salva. Terceira barreira, terceiro obstáculo. Vamos ver o capítulo 15, o verso 24. 15, verso 24. Vamos ler juntos. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Olha, eles
Era poucos dias depois da passagem pelo Mar Vermelho. Eles chegaram num lugar que não tinha água, no verso 22. E já eles estavam murmurando. Em vez deles chegarem e falar para Deus: Deus, aqui não tem água. Não. Vem a murmuração. Por que que o Senhor nos fez sair do Egito? Para morrer nesse deserto. Onde não há pão, não há água. Para a gente morrer aqui, lá a gente podia ter ficado. A gente era escravo, mas a gente estava vivo. Tinha água, tinha comida, tinha isso, tinha aquilo. Começou a ter saudade de lá. Veja o capítulo 16. Capítulo 16, vamos ler também o verso 1, o verso 2 e o 3, juntos. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes: veja a murmuração. Nada estava bom. Nada trazia alegria, né? Vamos ver o verso 35 também? Todos juntos o verso 35. E comeram maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Nunca Deus deixou de mandar o maná, que era uma sementinha que eles faziam pão. Eles comiam do maná. Mas vamos ver o verso 1, 2 e 3 do capítulo 17. Vamos ver ali. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Depois foi feito sair a água da rocha, que também apontava para Jesus, que ele é essa água que sai de um lugar impossível de sair, mas essa água viva de Jesus é a água da vida eterna. Você percebe que é uma repetição de murmuração, de reclamação, de chateação? Qual seria agora a terceira barreira? Insatisfação. Que mais que vocês podiam dizer? Descontentamento. Que mais? Insatisfação, ingratidão, descontentamento. Quando você está assim, que não desce mais a comida, né? Cheio. Mas eu falei para a Valentina: toma água. Mas eu não quero água, quero refrigerante. É mais ou menos por ali, sabe? Quando você está enfastiado de água.
Eu não estou com sede de água. Eu não estou com fome de feijão. Né? Eu quero um cheeseburger, né? Sei lá. É isso. A insatisfação, o fastio, a canseira. Eles estavam cansados. Você nunca chegou nesse ponto? Em relação à fé, ao caminho de Deus, à vida com Jesus. Situações desagradáveis uma atrás da outra. Quanto mais reza, mais assombração aparece. Não vou mais orar, acho que Deus não ouve. Né? Eu lembro assim que quando eu orava por uma moça endemoniada, quanto mais eu orava, mais ela era perturbada pelo demônio. E às vezes eu cheguei a pensar assim, eu vou parar de orar porque essa menina cansa demais, ela sofre demais. Eu chego aqui e ela só sofre. Aí há essas dúvidas, a gente não quer que a pessoa sofra, né? Então a pessoa está comendo o pão, pôs a chimia, igual o italiano põe chimia, né? Cai, mas cai com a chimia no chão. Aí você junta, vem cabelo junto, parece que a coisa só vai piorando, né? E você vai ficando chateado, mas você não percebe que isso está no teu coração, a murmuração está no coração. Porque tinha outras formas de solucionar o problema. Só que essa é uma barreira, que você tem que se reinventar, que você precisa parar, sair um pouco de perto daquela parede e tentar enxergar um plano maior de Deus, para você poder abrir a mente e não ficar repetindo o mesmo erro, falando as mesmas palavras para o filho, e irritando o filho com aquelas palavras grosseiras, e magoando, ferindo a alma. Mas você não consegue parar, porque aquilo é por impulso. Eu aprendi isso com meu pai, eu vi meu avô, está no meu sangue, eu não consigo ser diferente, né? Então, até o próprio maná acabou sendo enjoativo. E ele diz assim, a nossa alma tem fastio deste pão vil, diz lá em Números 21, do jeito que vai ficando, sabe? Porque o relacionamento com Deus não é mais um relacionamento bom. Não é mais de alegria. Sabe quando a outra pessoa está obrigando a outra pessoa a te amar? E aí você começa a fugir, correr, e você começa a se enojar da outra pessoa. Então, o relacionamento com Deus não pode ser assim. A gente precisa parar, porque quem vai ser prejudicado não é Deus, sou eu, é você. Se você não consegue mais orar, se você não tem mais alegria em ler a Bíblia, Deus não fica pior com isso. Entende? Deus não vai ser prejudicado com isso. Quem vai ser prejudicado sou eu e você. A nossa alma foi feita para Deus, irmãos. E é só no relacionamento com Ele que a gente tem paz na alma, sossego. Às vezes aquele jovem, aquela jovem, acha que namorando esse resolve, daí não dá certo, namora o outro, daí namora o outro, namora o outro, namora o outro, namora o outro, e nunca resolve o problema do vazio. Porque o problema não se encontra, a solução do problema não se encontra nesses namoros, não se encontra no dinheiro, não se encontra em alguma coisa que você vai fazer que te dê prazer, porque isso não dá alegria à alma, isso traz mais fastio ainda. Por isso não tem prazer em Deus e não entende a palavra de Deus, e a palavra de Deus se torna loucura para ele. Por quê? Você precisa ter
um apetite celestial para apreciar uma comida celestial. Vamos repetir isso? Eu preciso de um apetite para apreciar uma comida celestial. É uma mudança que precisa acontecer dentro do coração. Se o meu prazer está nas bobageiras da televisão, eu não tenho apetite na palavra de Deus, porque uma coisa não bate com a outra. Se você tem prazer numa coisa que enoja a Deus, como é que você vai ter prazer nas coisas de Deus? Para você perceber que você começa a amar as coisas de Deus, é quando você também começa a se enojar das coisas do mundo. Sabe, foi fácil até de tirar os israelitas do Egito. O duro foi tirar o Egito do coração dos israelitas. Sabe, eles já tinham a alma de escravos. E agora Deus tinha que remover a escravidão da alma deles. Então, quantos de nós saímos da escravidão do mundo, entramos na igreja, mas estamos ainda escravos do mundo aqui dentro da igreja? E não conseguimos dizer não para o mundo aqui dentro da igreja. E é isso que Deus está dizendo. Sabe, porque a gente podia até condenar os israelitas. E quanto mais a gente condena eles, mais a gente se condena, né? Então, eles começam a lembrar das carnes, eles começam a lembrar das verduras, dos temperos, né? Por quê? Porque no Egito eles eram escravos, mas tem aquele chamado delta do rio Nilo, que é um dos maiores rios do mundo, se não é o maior. Então tinha muita verdura, tinha muita comida, aí dava para tratar animais, dava para tratar bois, dava para tratar porco, dava para tratar muitos animais lá. E eles podiam comer carne à vontade, peixes à vontade, e também verduras à vontade, melões, pepinos e tudo mais. E eles estavam com saudade disso. Era a escravidão ainda impregnada na alma, né? Então, a gente precisa orar a Deus. Se tu olhares para dentro de nós, Ele precisa olhar para dentro de nós e revelar ainda aquilo que está nos aprisionando, né? Que está nos segurando. Eu lembro assim, de um homem que estava endemoniado, mas assim, ele queria ficar livre dos demônios. Mas ele não queria ficar livre das adivinhações que ele fazia. Ele não queria ficar livre das vantagens que aquele demônio dava para ele. Do lucro que o demônio dava para ele. Então, muitas vezes a gente tem vontade de servir a Deus, estar na igreja, mas a gente não quer abandonar o lucro do mundo, o lucro fácil do mundo, a forma fácil de ganhar dinheiro, o jeito torto de ganhar dinheiro, né? O jeito torto de se gabar, de contar vantagens e de humilhar os outros. Então, sabe, aquela memória afetiva, ela é muito forte. E eles estavam com essa memória afetiva do Egito na alma deles. Eu contei aquela vez que quando eu estudei no seminário em Recife, eu levei caqui daqui para lá. Eu sempre gostei muito de caqui café. E eu levei um pacote de caqui. E no ônibus, eu ficava 3 dias, 4 dias no ônibus, calor. Então eu tinha que dar um jeito de que aquilo não apodrecesse com o calorão. Não tinha ar-condicionado naquela época nos ônibus, então tinha que se virar, com janela aberta. Recife, lugar muito quente, Nordeste. Aí eu tinha um amigo muito chegado que era de Manaus. E eu queria que ele experimentasse o caqui, mas eu, doente pelo caqui, eu dei assim, para ele comer, assim, com uma vontade de eu comer. Ele deu uma mordida assim,
e viu que é um gosto horrível, ele pegou, nós morávamos num prédio, ele pegou e jogou lá, perto do rio Capibaribe. E eu quase corri janela fora, atrás daquele caqui. De tanto que eu gostava do tal do caqui. Mas é a memória afetiva, ele nunca tinha comido caqui na vida. Para mim, o caqui era uma delícia, porque na casa do meu avô, da parte do pai, tinha pé de caqui, muito caqui, comia. Na casa do meu avô, da parte da mãe, tinha também pé de caqui, e eu comia. Eu comia porque criança vai aprendendo, o pai gostava de fruta, então eu acabei gostando muito de fruta, e até hoje eu sou fã de fruta por causa da família. É memória afetiva. Mas ele não tinha essa memória afetiva. E ele tinha que criar isso. Aprender a comer e aprender a gostar. Mas ele resolveu jogar longe, fora. Gente, você precisa, se ainda não tem, essa memória afetiva da palavra, dependência na palavra. Tem gente aqui, irmãos, que tem uma vida de oração diária, de manhã e noite. E muitos da família deles têm uma fé viva por causa dessa pessoa que ora. Não deixe de orar. Coloque isso como prioridade. Leia a palavra, medite na palavra. Faça com que a palavra na tua vida, ela desperte vida. Aceite as intempéries, as frustrações, as decepções, o medo. E assim, pare para olhar o plano de Deus e não caia no medo. Não caia na cilada, né, da murmuração, do cansaço espiritual, da falta de apetite pelas coisas de Deus, e de que ela se torne enfado e canseira para você, que ela se torne fastio, que não desce liso, a palavra desce assim mais rasgando, machucando. Pare, lute diante de Deus, olhe de longe. Sempre você vai sofrer mais diante dessa circunstância, do medo, do cansaço, da frustração, se você ficar olhando muito de pertinho. Se você ficar olhando muito de pertinho, você começa a ver as coisas negativas, só negativas. O pastor faz pregação muito longa. Os irmãos daquela igreja não amam. São muito frios. Ele sai correndo porta fora e não fala com ninguém. Mas ele também faz isso. Então, comece a olhar longe, para você ter a resposta de Deus. Deixa Deus falar. Na hora da ansiedade, Deus não vai falar claramente com você. Saia de perto. Deixa Deus falar ao teu coração. Busque a resposta de Deus, para você ter um coração dócil, para você poder passar pela tribulação, pela intempérie. E para você ver que Deus tem um propósito com isso. Porque Deus tinha um propósito. Eles iam descer até o Sinai. Deus ia dar as tábuas da lei no Sinai. Tantas coisas maravilhosas foram acontecendo no deserto. E a gente tem tanta mensagem para pregar sobre esse tempo que eles passaram no deserto. Mas não foi fácil para eles atravessar. Mas a gente aprende muitas lições com a viagem deles, por todo esse caminho tão longo. Milhares de pregações saem dessa experiência deles, e a gente aprende com elas.